Olá, muito boa noite. Estamos com mais um programa Ideia Livre aqui na Rede ITA, recebendo hoje no centro do debate a antropóloga, socióloga e professora da Universidade Federal de Campina Grande, Elizabeth Cristina. De imediato, como sempre acontece, vamos a um breve perfil de nossa convidada. Elizabeth Cristina de Andrade Lima é professora titular de Antropologia da Universidade Federal de Campina Grande, professora doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora do CNPq, desenvolve trabalhos nas áreas de cultura e política, relações de gênero, antropologia da política, com ênfase nos estudos sobre inserção das mulheres nos espaços de poder político e de violência política de gênero. É autora, dentre outros livros, de A Imagem Midiática de Dilma Rousseff sob o olhar da antropologia da política e o livro Mulheres na Disputa e no Poder Político na Paraíba. O programa Ideia Livre de hoje faz uma alusão ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e dividem comigo hoje a bancada, a jornalista Carla Borba, a apresentadora do ITN, também jornalista da Rede ITA, Poliane Mendes, e a advogada Carla Filinto, que é a vice-presidente da OAB de Campina Grande, no exercício da presidência. Professora, muito boa noite, prazer em tê-la conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite. Sob o ponto de vista da mulher na política, me parece que a primeira década do atual século, da era 2000, foi muito emblemática na política regional, né? Sem dúvida, bastante. Observamos um crescimento interessante da participação das mulheres na política, não é? Mas principalmente no parlamento, não é? Na ocupação das câmaras de vereador e da Assembleia Legislativa, mas ainda temos muito que avançar. E eu espero que esse programa nos ajude exatamente a trazer, não é, esses elementos do que é necessário ainda mudar do ponto de vista da política e do ponto de vista da cultura, para que, de fato, nós possamos falar da equidade de direitos e de chances para as mulheres competirem de igual para igual com os homens no espaço da política. Antes de girar aqui para as nossas convidadas, esse recorte de tempo que eu mencionei, primeira década do atual século e os dias atuais, a mudança foi, na sua opinião, descontinuada em termos de ritmo ou era o que poderíamos chamar de razoável? Foi descontinuada, infelizmente. Tivemos um boom interessante no início da década, não é? E a gente vem observando campanha a campanha, se é de se esperar como era, não é, um aumento dessa representação, a gente observa um declínio dela, tá? Porque, ou então uma estabilidade. Tá? E o que a gente esperava era que houvesse um aumento e cada vez mais essa relação de representação masculina e feminina chegasse a ser equiparado. Não é 50%, 50%. Estamos muito longe dessa possibilidade. Né? Poliane, boa noite, prazer em tê-la conosco aqui no Ideia Livre. Boa noite, Ari, boa noite a quem nos acompanha, boa noite à doutora Carla Felinto, a minha colega Carla Borba e a nossa convidada, um prazer estar aqui nessa bancada hoje com vocês. Igualmente, Poliane, obrigada. Eu queria começar, assim, a partir da lógica da democracia, que eu acho que ajuda a gente a entender essa falta de protagonismo feminino também na política, né? E aí eu vou citar a primeira mulher eleita presidente da OAB da Bahia, doutora Daniela Borges, onde ela diz que sem representatividade não há democracia efetiva. E eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é que as mulheres perdem ou deixam de ganhar quando não são representadas, mesmo quando são maioria no eleitorado paraibano, no eleitorado campinense, trazendo mais para a área local. Pois é, perde muito. Seguindo essa citação que você fez da jurista, eu também citaria a cientista política Flávia Biroli, que é professora atualmente da Universidade de Brasília, e ela diz: sem igualdade política entre homens e mulheres, nós vivemos uma situação de uma democracia incompleta. Sim. Ou, em outras palavras, de uma incompletude da democracia. E por que isso acontece exatamente? Não estar lá, não fazer parte do campo da política, do ambiente político, faz com que direitos das mulheres, reivindicações, não é?
espaços, o direito à fala, ele não exista. Porque se o mundo político é um mundo masculinizado, obviamente as reivindicações, a maneira de governar ou de legislar será a partir de um universo masculino. Então, é preciso que demandas das mulheres estejam ali sendo ouvidas e votadas, né? No formato de projetos de lei e de reivindicações as mais variadas possíveis. Então, por isso que, de fato, nós podemos afirmar, sem medo algum, vivemos numa situação de uma democracia incompleta. Tá? Enquanto não tivermos essa equiparação, a gente não pode falar em democracia total. Carla, boa noite, prazer tê-la conosco aqui no IDEA. Boa noite, Ari, prazer meu. Boa noite, Poli, minha xará, Carla e professora Bebete, um prazer estar aqui nessa bancada para essa discussão. Falando também, aí dessa paridade, a gente ainda está nessa luta, né, para conseguir estar presente. E aí eu queria um pouco discutir isso, mas numa outra perspectiva, né? A gente teve agora nessas últimas eleições um crescimento de 18%, né, da bancada feminina no Congresso. Mesmo assim, a gente ainda representa 1/5, né, dessa totalidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um Congresso mais conservador de toda a história. Então, eu queria te ouvir um pouco, Bebete, sobre o quanto que esse crescimento quantitativo, ele não significa um avanço na defesa de pautas emancipatórias. Né? Não necessariamente. Né? Antirracistas, né? Progressistas. E sobre a avaliação que você faz da estratégia da extrema-direita, né? De eleger mulheres a serviço do patriarcado, né? De uma maneira geral. Você toca num ponto extremamente interessante, importantíssimo, não é? Porque aí a questão, de fato, se vocês me perguntarem se é importante a representação feminina, sempre será. Tá? Sempre será, por mais até conservadora que seja alguma parlamentar, só o número ele já sinaliza, não é, uma possibilidade de aumento. Porém, não é o suficiente, absolutamente. Tá? E por que não é? Porque, de fato, não é, se observarmos essa última eleição e a candidatura, não é, dessas senadoras, deputadas estaduais, que vão agora representar-nos, né, no Congresso Nacional, elas têm uma pauta muito concreta, que é de barrar toda e qualquer possibilidade de autonomia do feminino. Questões seculares que necessitam, nesse país, serem discutidas, serem levadas a cabo, elas serão totalmente reprimidas e serão essas parlamentares que irão fazer o papel de reprimir. E aí isso é um desserviço à democracia e um desserviço à luta das mulheres. Tá? É preciso que a gente enfrente pautas e situações que, de fato, levem essas mulheres a quebrar com a violência de gênero secular do país, por exemplo. Não é? Portanto, políticas públicas que ajudem a que essas mulheres elas consigam trabalhar em paz, tendo uma creche segura para deixar seu filho, que exija toda uma mudança, não é, na maneira como se concebe a educação dos filhos, isso não ficar apenas no comando da mulher, que se discuta claramente a questão dos direitos ao corpo da mulher, a questão do aborto, que quase não se fala, parece que é um tema tabu, mas precisa ser enfrentado. Então, quanto mais a gente tiver parlamentares, né, que, vamos dizer assim, participa do universo masculino, dos interesses desse universo masculino, a gente também não pode falar em emancipação. Então, veja como a coisa ela ainda é complicada, né? Algumas mulheres chegam ao poder, mas necessariamente essas mulheres não vão representar o conjunto das mulheres. Elas vão representar um nicho muito particular de interesses também de uma sociedade conservadora, machista e misógina. Tá? Então, não é só chegar lá, é chegar lá e como e o que elas vão fazer. Carla Feliz, boa noite, prazer em tê-la conosco aqui no IDEA Livre.
Boa noite, Ari. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Poli. Boa noite, minha xará Carla. Professora, boa noite. Boa noite, Carla. Vou continuar nesse tema de extrema-direita, de conservadorismo, de radicalização da política e das mulheres que foram eleitas com esse apoio. A senhora fala no seu livro a respeito disso e eu queria lhe perguntar, quando essas mulheres são eleitas por esses grupos, a senhora acredita que elas vão continuar amplificando esse discurso masculino e podem até nos fazer retroceder em conquistas que já tivemos em outras épocas? Sim e não. Sim e não. Tá? Muitas mulheres que foram eleitas, tá certo? Sob o signo de um nome de família, ou outras pelo poder econômico, ou outras mesmo pelos ideais conservadores, que defendem, podem chegar no poder, tá? E tentarem construir para si, tá certo? Uma nova forma de governar, de legislar ou de governar, independente de seus pares, tá? É um pouco complemento da questão de Carla. Caminhamos para uma situação onde provavelmente vão se repetir as mesmas coisas. Elas estão ali, enquanto figuras conservadoras, vão reproduzir esse conservadorismo. Porém, algumas delas, tá, vão tentar construir para si o que a gente chama de e o que elas reivindicam, que é a possibilidade delas também terem autonomia para legislar ou para governar. Eu vejo esse exemplo, pelo menos do ponto de vista do discurso e de algumas ações, presente na senadora Daniela Ribeiro, tá, que mesmo vinda de uma família tradicional, sendo a representante de um grupo familiar, não é, conhecidíssimo e tradicional em Campina Grande, ela sempre em suas falas, nas entrevistas que realizamos, nas conversas que tivemos, ela sempre tentava destacar a necessidade de que ela iria, como parlamentar, construir uma ação política e uma prática política independente. Ela queria iria reivindicar ter suas próprias vontades e que seus projetos de lei e ação política seriam independentes do seu grupo político ou do seu grupo familiar. E uma coisa é certa, pelo menos do ponto de vista do direito de ser ouvida, de reivindicar o direito à fala, de dizer que é mais importante mais mulheres na política, isso ela tem feito. Mas, por outro lado, aí vem o que Carla também ponderava, ela é uma mulher conservadora, evangélica, né, que dificilmente vai levantar questões que coloquem em crise, em conflito, alguns valores da nossa sociedade. Eu queria desdobrar um pouco essa questão. Que ajustes fazer na trilha dessa caminhada feminina em busca da ampliação dos seus espaços políticos? Que ajuste fazer em função dessa ampliação que Carla mencionou há pouco, no Congresso Nacional, na atual legislatura, que não se desdobrou em conquistas, mas sim, para usar a sua expressão, num desserviço à democracia? Olha, Ari, é preciso uma mudança muito grande, no meu entender, não é? Do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. Do ponto de vista político, é preciso que verdadeiramente os partidos políticos aceitem, né, a participação das mulheres nos seus quadros, apoiem, ajudem a que elas sejam eleitas. Nós temos aí uma política de cotas, que passou já de 30 anos, né, de existência, e a eficácia é mínima, se você for pensar em termos percentuais. E o que a política de cotas ela traz? E é uma lei que eu pondero como extremamente interessante, tá? Garantir que 30% das reservas, né, de candidaturas sejam destinadas a um dos sexos. Obviamente, como o sexo que tem menor representação é o feminino, garantir 30%. Mas o que é que a gente observa do ponto de vista partidário? É que muitas dessas mulheres que se candidatam, elas se candidatam, a grande maioria, infelizmente, como candidaturas laranjas, para angariar recursos, para cumprir a lei de cotas, mas o partido não dá a elas, de fato, as condições necessárias para que elas se candidatem com condições de serem eleitas. Um exemplo,
agora também, acho que agora em 2018, surge uma lei, a doutora pode me consertar, me corrigir se eu estiver enganada, que vai conceder, não é, um percentual dos recursos do partido, da campanha, para as mulheres. A gente vai observar, se for olhar partido por partido nas últimas eleições, não foi cumprido isso. Ou seja, um recurso que seja destinado efetivamente para quê? Para a preparação dessa mulher, para ela aprender a falar em público, para ela levantar bandeiras que atendam aos interesses de um determinado nicho social, né? Que ela tenha um bom marketing, que a acompanhe, que ela seja bem fotografada, que ela seja bem formatada, para, de fato, ela dizer, o eleitor dizer, vou apostar nessa mulher. Eita, essa mulher é legal. São raros os casos de mulheres que conseguem ter isso. E quais são essas mulheres? Não é a mulher periférica, não é a mulher negra, não é a mulher pobre. São as mulheres que detêm nome de família, como foi o caso da Daniela, que eu falei há pouco, e de tantas outras parlamentares no estado da Paraíba que carregam esse nome de família. Tá? São as mulheres que vêm de grupos políticos e econômicos fortes, essas que têm um potencial para ganhar, mas aquela que tem a vontade de fazer, de contribuir com sua sociedade, com sua sociedade, com seu país, efetivamente, a esta não é dada as condições para que ela possa, de fato, de igual para igual, competir. Agora, professor, então o que teria acontecido no caso Jo Oliveira, então, já que ela não tem nenhum desses elementos citados, porém conseguiu obter êxito, né? Vereadora de Campina, também teve uma boa votação aí nas últimas eleições. O que dizer de Jo? Pois é, Jo é uma exceção, uma boa, ótima exceção, tá? Porque Jo, eu penso que ela, exatamente, ela sai eleita, ela sai vitoriosa e quase que se eleger agora a deputada estadual, porque ela soube formar, não é, um campo de conhecimento, não é, de aprendizado que a fez amadurecer do ponto de vista, não é, pessoal e tornar-se conhecida diante de um grupo que ela se colocou como representante. Um grupo periférico, de pessoas negras, tá, de feministas. E ela foi diuturnamente trabalhando, né, para cativar esse grupo, para mostrar que ela tinha capacidade, que ela tinha potencial, como qualquer outra pessoa, principalmente como qualquer outro homem, para chegar a ocupar uma cadeira no quadro de vereadores da nossa cidade. E aí, na segunda tentativa, ela sai eleita. Mas ela é uma exceção diante de um quadro imenso de candidaturas que são esquecidas já nos primeiros dias, tá? De mulheres que vão, se colocam e sequer se guarda na memória qualquer lembrança delas. Então, Jo é uma exceção, ela não pode ser, né, um exemplo para a gente afirmar, por exemplo, agora as mulheres estão aí com toda a condição de se candidatar e saírem eleitas. Não. E os próprios dados depois, né, vão nos mostrar que houve, né, um declínio nesse número de representação, né, feminina nos espaços de poder no estado da Paraíba. A senhora diria que quando há coerência entre o discurso e a prática, o eleitor ele reconhece isso? Sem dúvida, claro que sim. Tá? Então, um pouco complementando a questão que a Ari havia me feito, né? Eu falei do ponto de vista político e do ponto de vista social. O que é preciso fazer? Sim. É que essa mulher, de fato, seja dado a ela o tempo necessário para ela dedicar-se às atividades políticas, que o marido, né, o seu companheiro, se no caso ela for alguém casada, que de fato ele seja um companheiro e tenha claro, né, que precisa estar ali com ela, acompanhá-la, estar ao lado dela e aí assumir atividades que comumente foram classificadas como atividades do feminino e ele assumir para que ela possa dispor de mais tempo para se preparar. Porque o cargo político, seja ele qual for, é um cargo, eu comparo muito como qualquer outra atividade laboral. É preciso preparação. Eu não vou para uma sala de aula sem me preparar para dar uma aula. A mesma coisa é o político. Ele não vai fazer um comício, fazer uma atividade política, conversar com uma determinada comunidade, se ele não ter se preparado. Então,
do ponto de vista social, o que a gente também precisa? É que existam políticas públicas, exista equanimidade em direitos, e aí significa que uma coisa equânime não é uma igualdade que a gente está falando de condições Sim. iguais para que homens e mulheres possam se lançar na política, não é? E aí sim, a gente pode dizer, vai vencer aquele que convencer melhor, aquele que ganhar o coração, vamos dizer assim, do eleitor. Mas quando a mulher ela já vem atrás, ela já sai, né, em desigualdade, em desvantagem, a coisa ela fica muito pior. Professora, antes de passar para a Carla, será que nesse mundo da anomalia seria o caso de um apêndice na lei de cotas para ela se estender às direções sim, partidárias? Sim, com certeza. Direção partidária, aumentar, eu acho que, o percentual, né? Olha, deixa eu me ver também, porque eu não sou muito boa, não sou historiadora, não sou muito boa em datas, mas, salvo engano, em 2017, eu acho que foi em 2017, houve um projeto de lei para fazer com que, né, houvesse uma equiparação entre o voto, entre a participação feminina e masculina na política, tá? E isso foi vetado pelo Congresso, pelos representantes, né? Os parlamentares não quiseram isso. E não quiseram por quê? Afirmando que isso é discriminação contra os homens, que como é que pode que você quer que numa campanha eleitoral cada um que tente demonstrar melhor o seu potencial e sua capacidade para exercer aquele cargo, e que isso não tem nada a ver com gênero. Tá? Só que esses parlamentares, por exemplo, se esqueceram, tá, de como é a luta de uma mulher para chegar a disputar uma posição, né? A disputar espaços de poder. Ela é totalmente diferenciada do homem. Olha, é um pouco aquela ideia, vamos usar assim, um modelo. O homem já está feito. O homem bota um terno, uma gravata, como o senhor está aí, e ele vai e se lança na política. Para a mulher, não. Vão ser outros os elementos que vão entrar em cena. Como ela está vestida, com o quê, o seu cabelo, o que ela vai dizer, quem é ela, né? É casada, é solteira, tá? Quais suas posições políticas, os ingredientes que entram como elementos para justificar e para classificar se aquela mulher faz jus ou não àquele espaço político, é imensamente maior, tá, do que quando é para o homem. A Daniela, falando novamente, né, então, só para também ilustrar o exemplo da Daniela Ribeiro, eu digo no livro, né, que ela, enquanto vereadora, certa feita ia participar de uma atividade, né, e quando se abriu, né, o momento da atividade, o então presidente da Câmara de Vereadores diz a seguinte coisa: vamos chamar agora a vereadora Daniela Ribeiro para enfeitar a mesa. Tá? Então, ela se levanta, dirige-se à mesa, se senta, imediatamente ela pede a palavra e ela diz: eu não sou jarro para enfeitar a mesa. Eu vim aqui e vou participar dessa comissão e desta atividade como qualquer um outro parlamentar, com os mesmos direitos e a mesma capacidade de participar. Aí, alguns podem dizer: não, também isso é machismo, sei que coisa. Então, o homem agora não pode mais fazer um galanteio, não pode mais ser gentil. Claro que pode, mas eu nunca vi um parlamentar chamar outro colega para tomar a mesa para enfeitá-la. Agora eu chamo o senador fulano de tal, o deputado fulano de tal, para vir enfeitar a mesa. Por que a mulher quer enfeitar a mesa? Então, coisas assim, pequenas, do dia a dia, tá? Elas demonstram, elas trazem à tona uma tentativa, né, muito violenta, é bom que se diga isso, de desqualificar o feminino na política. Brincadeiras como vai seu esposo, como vai a família. Dificilmente um colega parlamentar pergunta ao outro como vai sua família. Mas comumente as mulheres, elas são, né, instadas a responder esse tipo de pergunta. Tá? E os filhos estão na escola, não sei o quê. Então, tenta-se trazer a todo tempo algo que é da natureza do espaço privado para o público, quando não tem nada a ver. Uma coisa é uma persona pública, outra é uma persona privada, no seu cotidiano, na sua vida doméstica,
nas suas atividades concernentes ao espaço privado. Mas ele se tenta trazer para quê? Para confundir essa mulher ou para indicá-la que aquele lugar não é o seu lugar, que o seu lugar é no espaço privado e não no espaço público. Carla. Bebeto, eu vou continuar com a questão das cotas, mas aí pensando um pouco na composição ministerial do governo Lula III. Sim. Né? Chegou ao poder com a presença muito forte das mulheres, e eu penso que, para além da simbologia dos 30%, que ele consegue, né, atingir, não é bem para inglês ver, porque são pastas estratégicas. Sem dúvida. Né? Ciência e tecnologia, saúde, gestão, planejamento. Então, não é um faz de conta, não vamos deixar a mulher cuidando de temas menores, vamos dizer assim. E aí eu queria te ouvir sobre, para além dessa simbologia dos 30%, essa efetividade dessa ação da presença da mulher. Nesse governo, nós estamos tendo, pela primeira vez, uma mulher presidente do Banco do Brasil. Exatamente. Uma paraibana, inclusive. Que, inclusive, hoje estava em João Pessoa fazendo uma palestra, né, para falar sobre o empoderamento feminino. Olha, Carla, trazer essas mulheres para o centro, né, do poder, na ocupação de atividades extremamente estratégicas, né, como é um ministério, tá, é algo importantíssimo. Porque não só é imprimir a elas, né, esse direito, de fato, essa participação, mas também trazer à tona a própria capacidade dessas mulheres, que muitas vezes a gente esquece. Não é qualquer mulher, são mulheres preparadas, que, sem dúvida alguma, deverão contribuir muito em suas respectivas pastas, né, trazendo também e tendo muito, muito forte essa coisa da necessidade do empoderamento do feminino. Então, eu acredito assim que o presidente Lula ele foi muito feliz nessa escolha, né? Nessa tentativa de dar visibilidade ao feminino, tá? E de também oportunizar que essas mulheres demonstrem na prática que elas podem e que elas irão fazer um excelente trabalho junto às suas pastas. Tá? Então, a gente tem aí o casamento muito bom de duas situações, então, né? O próprio empoderamento delas a partir da sensibilidade do governo de trazê-las. E aí eu acrescento a você não só uma mulher agora está, né, na chefia principal do Banco do Brasil, mas também outra mulher na Caixa Econômica. Quer dizer, os dois principais bancos públicos do país agora, né, gerenciados por duas mulheres. Isso é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Quem imaginava, então, num país, né, que, infelizmente, né, recentemente saiu de uma situação onde as mulheres foram as maiores atingidas, em todos os sentidos, né? Agora a gente sente esse ressurgimento do feminino em vários espaços de poder. Então, isso é perfeito, muito bom. E elas, eu não tenho a menor dúvida, irão fazer um ótimo trabalho, tá? O que vai nos orgulhar e demonstrar para a sociedade que a mulher pode sim, que a mulher tem todas as condições, tanto quanto os homens, de exercer o cargo e o mandato que elas se desejarem. Okay. Carla. Professora, nesse aspecto que a senhora falou, para as mulheres concorrerem a um cargo eletivo, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Elas têm dupla tarefa, dupla Exatamente. necessidade, certo? Existe uma filósofa que até reside em João Pessoa, Ifuniaki, que ela diz assim, metade do mundo são mulheres e a outra metade são filhos dela. Como a gente explicaria uma situação dessas? Metade do mundo são mulheres, a outra metade são seus filhos e as mulheres não conseguem se eleger. Mesmo as que conseguem chegar para se candidatar, muitas vezes não se elege. Como a senhora explicaria isso? Porque essas mulheres vivem sob uma ordem machista, masculina. O mundo é um mundo masculino, gerido, não é, pela dominação masculina. Pierre Bourdieu já dizia isso, filósofo também francês, que escreveu um livro muito interessante que eu aconselho a todos lerem, que se chama A Dominação Masculina, tá? Onde ele vai mostrar, tá, que esse mundo ele é construído
tá? E esse mundo a gente chamou espaço público, ele é construído para ser um espaço ocupado pelos homens e não pelas mulheres. Basta ver a maneira como mulheres e homens, ou meninos e meninas, são socializados. Você veja que a criança, ao nascer, a Judith Butler já dizia assim, que o destino de um cidadão já está marcado no momento mesmo em que é feita a ultrassonografia. Quando diz, é menino ou é menina? Já está selado o destino dessa criatura. E aí, a essa menina vai ser entregue o quê? Brinquedos que chamam para o espaço privado, é o fogãozinho, é a boneca, é o brinquedo de uma geladeira, enfim, utensílios domésticos para ensinar aquela criança desde sempre que ela tem que ser mãe, dona de casa e esposa. E o que é dado aos meninos? Carrinho, bola, revólver de brinquedo, tá? Espada, bola de gude, uma série de brinquedos que apontam para que espaço? Para o espaço público, para a rua, para a aventura, para o descobrir-se todo o tempo e criar maneiras de como defender-se dos vários empecilhos que a vida vai lhe oferecer. E a menina, o quê? Resguardada dentro de casa, etc. Então, você vai para uma loja de departamento de brinquedos, é a coisa mais interessante do mundo. Tem os brinquedos dos meninos e os brinquedos das meninas, tá? Então, é preciso quebrar esse paradigma, tá? É preciso quebrar isso. Quando meninas quiserem, é preciso ser oferecido a meninas o carrinho e uma bola ou um brinquedo que ela possa também ir para a rua, que ela possa estar na rua, que ela possa competir de igual para igual com o menino, que ela possa brincar com o menino, que o mundo não seja um mundo masculino, tá? Então, eu acho que isso é um caminho salutar. E aí eu estou falando agora do ponto de vista da cultura, de como nós vamos, dia a dia, formatando essas pessoas, oferecendo a elas maneiras de ser e de viver que terão consequências lá na frente para a vida delas, tá? Vivemos há pouco tempo uma história, né, da nossa ministra, não lembro o nome dela agora, mas que dizia que menino veste... Damares, obrigada, Carla. Que agora é senadora da República, né, que menino veste azul e menina veste rosa. Ora, a simbólica disso é extremamente séria, tá? Ou seja, ela enclausura. Os meninos estão ali, naquele quadrado, as meninas naquela, e não há como você passar de um campo para o outro. Tá? Então, quando nós falamos da importância de garantir essa participação das mulheres, de garantir que elas estejam lá, isso só será possível se a gente também mudar a cultura. Se a gente preparar, de fato, essas mulheres para terem autonomia, para elas quererem mais e terem a oportunidade de querer mais do que casar, ter filhos, viver. Eu não tenho problema algum, nada contra esse tipo. Pelo contrário, eu acho que a vida familiar, ter filhos é uma realização da mulher, casar-se é maravilhoso, mas não é só isso. Se uma mulher quer ser só isso, ótimo. Mas se ela quer ser algo a mais do que isso, que lhe seja dadas as condições reais, concretas, para que ela possa viver essa nova experiência, que é de ocupar o espaço público. Professora, eu gostaria que você debulhasse um pouco de um aspecto que me chamou a atenção no seu livro, o livro Mulher na Disputa e no Poder Político na Paraíba, que é quando a senhora menciona que nem as poderosas engrenagens das famílias tradicionais políticas conseguem, na maioria dos casos, neutralizar os filtros de gênero nesse ambiente político. Né? Exatamente. Não conseguem. Não é? E por que não conseguem? Tá? Porque, como eu estava já dizendo, o mundo da política também é um mundo onde você vai seguir o script da lógica do masculino, né? Da lógica de que um dos gêneros, tá? No caso o masculino, é quem vai predominar, é quem vai comandar as coisas, né? É quem vai estar lá. Mas essas mulheres que ousam, né, estarem na política, elas estão ou chegam lá com muita luta, com muita dificuldade. Veja, me reportando novamente a experiência da agora senadora Daniela Ribeiro, ela chega a relatar, né, que só foi lançada para o mundo político
quando não tinha mais nenhum filho na sequência. Que primeiro veio o Aguinaldo Ribeiro, aí o segundo filho não quis saber de política, aí ela disse, agora chegou a minha vez. Olha, né? Ela foi preterida por 2 vezes. Na terceira é que aí o grupo disse, não, a gente tem que lançar. E ela demonstrou, e ela disse, não, eu já observava meu pai desde sempre na política, sempre. Então, eu disse, agora chegou a minha vez, eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas só assim ela conseguiu. Então, se não fosse essa tentativa, né, dela de dizer esse espaço é legítimo e eu quero ocupar, continuaríamos, né, no caso dessa família, só com os nomes masculinos. Então, a gente também precisa falar de que existe sempre a possibilidade de rupturas, sempre a possibilidade de você, de uma maneira ou de outra, essas mulheres que querem chegar à política, elas buscarem quebrar com essa lógica do masculino. João Oliveira é um exemplo. Tá? Ela quebrou a lógica por quê? Porque ela disse, eu quero muito ser uma mulher política e eu vou trabalhar para isso. E ela teve as condições, mas enquanto ela conseguiu, enquanto a Daniela conseguiu, muitas outras mulheres ficaram para trás. Quando a gente analisa assim, a sua obra, em si é muito técnica, né? Uma pesquisa muito intensa ao longo dos anos. Não houve nenhum crescimento positivo em relação ao eleitorado paraibano para aceitar essas mulheres na política? Olha, isso é muito difícil eu fazer esse tipo de afirmação ou não, porque era preciso novas pesquisas, tá, do ponto de vista do eleitorado para tentar entender se aconteceram mudanças ou não. Mas, grosso modo, eu diria que a resistência ao voto feminino ainda é bastante forte, ainda é bastante grande na política paraibana e, em particular, né, na campinense, que foi um pouco que eu pesquisei mais. Tá? Por quê? Porque também a gente tem e vive numa sociedade que é bastante conservadora. Sim. Né? Então, não poderia ser diferente. Tá? Então, essa resistência ela vem acompanhada de um aspecto cultural que é muito forte, que é esse conservadorismo, essa evitação da participação maior das mulheres nas disputas por espaço político ou qualquer outro tipo de poder. E a senhora afirma que, por exemplo, essas candidatas tiveram sua vida privada utilizada pelos opositores ali na campanha como uma estratégia para invalidá-las de alguma forma na campanha? Sem dúvida. Uma das grandes manifestações da violência política de gênero, sim, que, aliás, essa é uma categoria nova nas ciências sociais, ela basicamente existe agora de 2020 para cá, tá? Ou indo um pouquinho só mais, 2019 para cá, porque antes se falava em violência sexista, mas aí se observou que existe uma violência ainda maior, que é aquela dirigida às mulheres políticas. Então, violência política de gênero, que é o quê? É toda e qualquer tentativa de desqualificar o feminino, da mulher que se insere, que tenta competir nos espaços de poder, seja desconstruindo-a moralmente, psiquicamente, fisicamente, do ponto de vista intelectual, mas a crueldade, quando se tenta vasculhar a vida privada de homens e de mulheres candidatas, eu não tenho a menor dúvida que quando é com relação à mulher, ela é muito mais cruel, ela é muito mais destrutiva, ela é muito mais de desqualificar essa mulher do que é o homem. A gente entende que o feminino tem, né, uma imagem construída ao longo da história da humanidade. Ou é inspirado em Maria, mãe de Jesus, ou é inspirado em Maria Madalena, ambas Marias. E a gente não consegue ver a mulher enquanto ser humano. Sem dúvida. Você vê que a mulher, assim, né, na história recente, ela está tentando se despir de todas essas imagens que foram impostas a ela para vir aberta enquanto ser humano simples e só e puramente? Não, ainda a gente veja como é difícil ser mulher numa sociedade dominada pelo machismo. Muitas vezes essas próprias mulheres optam por uma singularidade do feminino que se aproxima dessa imagem. Sim. Da Maria, da santidade. Veja, passemos a prestar atenção mais nos próximos discursos das mulheres candidatas. Algumas vão optar por um discurso, aquelas então que participam mais de movimentos, de coletivos feministas, de atividades políticas,
essas mulheres elas vão ter muito mais clareza e um discurso muito mais aberto sobre os direitos da mulher, sobre o direito da autonomia do corpo da mulher. Não vão se preocupar com roupa, o que vestir, o que fazer, como gesticular. Não, elas vão estar preocupadas mais com o seu discurso e o que elas querem passar para a sociedade, para o público eleitor. Em contrapartida, quando você vê um conjunto de outras mulheres que vão optar o quê? Pelo estilo maternal, cuidador, simples, ser mãe de família, tá? Chefe de família. Tem muitas que dizem, eu vou administrar coisa pública como eu administro a minha casa. Então, a busca por essa singularidade do feminino demonstra, tá, passo a passo, a dificuldade que é para a mulher construir uma identidade política. Porque ela está o tempo inteiro oscilando entre uma figura mais, né, e uma singularidade de uma mulher mais maternal, que atende muito a essa sociedade machista, e uma imagem, uma figura mais revolucionária, vamos dizer assim, mais empoderada, que assusta. E nessa preocupação das imagens, de construção de imagem, as propostas ficam silenciadas, infelizmente. Resumindo. Porque muitas vezes o eleitor vai olhar mais essa imagem pública do que o que elas têm a dizer, do que elas têm a fazer. Tá? E aí, para o homem, não. O homem não fica preocupado. A gente não pode falar numa singularidade do masculino. O masculino já está pronto, ele está posto. A mulher política que tem que se construir ainda. E isso gera o quê? Um duplo trabalho, porque ela ainda tem que se construir. O homem já está construído. Bebete, pensando ainda sobre a questão dos boatos, né, da rede de boatos e essa invasão da vida privada das mulheres candidatas, você inclusive aborda essa temática pensando um pouco quando você vai discutir a violência sofrida pela presidenta Dilma, né, que nacionalmente é quem também passou por esse tipo de problema, mas você acaba levantando uma hipótese de que essa seria uma estratégia da própria cultura política, né, de desfavorecer a inserção das mulheres na política. Então, quem é que quer ter a vida, né, acaba afugentando mesmo, né, e de não participar, se poupar disso, que os homens são poupados nesse sentido, né, de explorar essa vida privada de forma pejorativa. Como proteger as mulheres desse tipo de ataque? É difícil. É muito complexa essa questão, Carla, e a mudança dessa realidade, porque nós estamos falando aqui de padrões culturais muito cristalizados socialmente, tá? A gente tem que pensar a política também como um espaço de poder, de disputas de poder. Os homens estão disputando o tempo todo com outros homens e com as mulheres, e as mulheres com outras mulheres, esse espaço, né? Já dizia Foucault que a sociedade é um campo de poder, de disputas constantes. Então, esse elemento, e só por si, só ele, já justifica, tá, que ninguém vai querer abrir mão do seu nicho, do seu poder, da sua posição. Então, para onde que a gente poderia recorrer? Sempre para a cultura, sempre para o campo da cultura. Mas isso, valores, nós sabemos, valores não se mudam da noite para o dia, infelizmente. Né? Talvez uma das coisas mais difíceis de se mudar seja um valor cultural, apesar de que, e ainda bem, que a cultura é dinâmica. Tá? Então, estamos todo o tempo revendo valores, costumes, normas, regras. No entanto, é muito demorada essa mudança. Então, para que, de fato, a gente possa ter um ambiente onde homens e mulheres disputem livremente e possam também governar, legislar de igual para igual, é preciso, talvez, gerações e gerações para que isso mude. Porque, realmente, a tentativa, muita de certos candidatos, é exatamente desestimular essas mulheres a se lançarem candidatas. E uma das maneiras de desestimulá-las é invadindo sua vida privada, as desqualificando como várias são desqualificadas, não é? Trazendo à tona, não é, a ideia de que elas não têm capacidade de exercer cargos políticos, que o lugar da política não é lugar da mulher, e etc, etc. Então, ou você muda, não é, paulatinamente a maneira como homens e mulheres convivem socialmente e a eles são oferecidas oportunidades iguais, equânimes,
ou então a gente vai continuar por muito tempo com essa problemática, né? Onde as mulheres, mesmo chegando lá, elas não vão, e aí eu quero chamar bem a atenção disso, elas não vão governar com facilidade, elas não vão legislar com facilidade. Ao contrário, elas terão muito mais que os homens que mostrar que tem competência, que mostrar que faz jus ao lugar que ocupam, para mostrar que podem e devem continuar nesse poder. Então, isso é pedir muito da mulher, né? Não é à toa que as mulheres estão aí tendo ataques cardíacos aos montes, porque delas é muito mais cobrado socialmente do que os homens. Como cantava Cazuza, o tempo não para e vai ficar para Carla, a advogada Carla Filinto, fazer a última pergunta. Eu tenho aí 3 minutos para a pergunta e a resposta. Passa rápido. Professora, a senhora citou a ex-prefeita Cosete Barbosa no seu livro e toda a dificuldade que ela enfrentou na eleição de 2004. Sim. A senhora acha e vê que Cosete sofreu violência política de gênero? Sem dúvida. O tempo todo, em toda a pesquisa que fiz com a Cosete, ela foi alguém que, como o que eu dizia com relação a Dilma, foi muito fácil bater em Cosete porque ela era mulher. Foi muito fácil bater em Dilma porque ela era mulher. E eu uso esse elemento metafórico bater, né, para dizer que é muito fácil criticar, desconstruir, sabe, desnaturalizar um mandato que era legítimo, né, e criminalizar um mandato que era legítimo. Quer dizer, Cosete ela foi julgada em tempo recorde. Ela foi incriminada em tempo recorde, tudo foi recorde. Dilma foi impeachmentada em tempo recorde, tá? Se a gente for observar, tem certos políticos tradicionais do nosso estado, do Brasil, que os crimes prescreveram, mas porque eles eram homens. Tá? Então, Cosete ela foi uma vítima. E eu lamento muito, não é, que a política da Paraíba tenha feito isso com uma pessoa que, desde sempre, demonstrou que tinha uma vida pública muito interessante para ser vivida e que lhe foi tolhido isso pela violência política de gênero. Eu quero agradecer, chegou a hora, infelizmente, de colocar um ponto final. Eu quero agradecer inicialmente às nossas debatedoras, começando pela jornalista Carla Borba, muito obrigado pela participação, pela nossa colega da Rede ITA, Poliane Mendes. Obrigada, Ari. E também pela advogada Carla Filinto. Obrigado também. Eu que agradeço. E, por fim, um agradecimento à professora Elizabeth Cristina de ter aceito o convite da Rede ITA para este Ideia Livre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estou à disposição. O nosso agradecimento de hábito, e por último, é para você, telespectador. Desde já, encontro marcado, terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura com outro Ideia Livre. Até lá.